Muito bem, vamos lá. Descubra o que é a teologia do domínio. Assunto importante, vamos ver isso. Mas primeiro eu tenho uma novidade pra contar pra vocês que estão assistindo aqui os nossos cortes. Ó, é o seguinte. Vocês estão vendo essa imagem? Essa é a imagem da minha webcam normal que vocês estão acostumados a me verem. Tanto aqui desse tamanho, como aqui nesse cantinho menorzinho, piriri pororó. Mas temos uma novidade, que é a seguinte, olha só. Câmera nova. Olha o foco aí, ó. Câmera nova. E o pior, quando eu falo assim, ó, track me. Aí ela me entende. Aí agora ela fica assim, ó. Me segue pra cá. Me segue pra lá. E agora vocês estão me enxergando melhor, né? Estão me enxergando melhor? Eu espero que sim. Então vamos trabalhar de câmera nova, que delícia o verão. Câmera nova pequenininha aqui também, ó. E simbora. Agora, ao vivaço. Chururu, chururu. Isso é bem importante. Isso me custou muito trabalho descobrir a fonte. Então vamos lá. Deixa eu tentar ser o mais sintético possível. Estados Unidos. Presidente democrata. Ó, vou ter que ir pro canto agora, né? O cara falou ali, ele ficou bem no cantinho. Vou ter que descer aqui, ó. Pera aí. Tem que descer. Cadê minha câmera nova que eu não botei aqui embaixo? Continuando. Jimmy Carter. Quem era o Jimmy Carter? Batista, histórico. O primeiro presidente realmente evangélico dos Estados Unidos. O Jimmy Carter, aos 18 anos, já era diácono e professor da escola dominical batista da Georgia, que era da Geórgia. O cara falar de Georgia é bonito, né? Georgia. A vida inteira ele sempre proclamou da maneira mais clara possível que a vida dele tinha um mestre e um norte. Cristo, o cristianismo. Viajou o mundo inteiro pregando. Na Casa Branca, o Jimmy Carter interrompia o trabalho dele 2 ou 3 vezes por dia para orar. Candidato a presidente no lugar para competir com o Jimmy Carter, o republicano Ronald Reagan. As igrejas evangélicas americanas realizam uma virada, um turning point decisivo. Assim como no Brasil, os evangélicos desprezavam a política. A única preocupação deles é que eles não fossem discriminados. E eram. Havia muito preconceito no Brasil contra o evangélico. É preciso reconhecer com honestidade. Erramos. Nós chamávamos de os bíblios, crentes, de maneira pejorativa. Estávamos errados. Mas em 78, há uma mudança nos Estados Unidos. E eles decidem criar o que eles chamaram da New Christian Right, a nova direita cristã. Já usava o termo direita. Olha, eu preciso confessar, de fato, quando eu era criança, galera, existia assim uma discriminação, mas era uma discriminação boba, porque tipo assim, olha só, o evangélico, ele não era, tipo assim, a galera falava assim, porra, o crente não faz nada, tá ligado? O crente não bebe, era muito nesse sentido, tá? E tipo, o crente não faz isso, o crente não faz aquilo. Era muito mais nesse sentido a discriminação que eu via ao meu redor em relação aos crentes. E claro, né, eu considerava os crentes chatos, porque de fato, porra, os caras eram os tiozão que tava sempre de calça social, não tirava calça social nunca, né? Tudo era proibido, então tinha esse tipo de discriminação. Agora, esse papo de falar que nós erramos, eu discordo por um motivo muito simples. O que aconteceu foi que no Brasil, os líderes religiosos das igrejas evangélicas, eles perceberam que mudar o discurso de vamos pro céu para o discurso de vamos vencer aqui na terra, vamos enriquecer aqui, Deus vai nos fazer prosperar, eles viram que isso fez diferença. Então, e aí eles começaram a massacrar esse tipo de discurso na vida das pessoas. E aí, esse tipo de discurso, ele causa um outro efeito, que é, eu atraio para a igreja agora uma pessoa que antes não tinha o menor desejo de ir para a igreja evangélica, que é a pessoa normal. Acho que essa é a grande diferença que eu via quando eu era criança entre igreja evangélica e igreja católica, que era a seguinte, o cara que se dizia católico, ele ia pra festa, ia pra balada e tal, e era normal. Eu lembro que era muito comum as amigas da minha irmã, que era 6 anos mais velha que eu, né, que é 6 anos mais velha que eu, de tipo assim, a gente vai pra missa, depois da missa a gente vai pra balada. Era muito comum, cara, isso era normal, tá? Então assim, sempre foi a religião católica no Brasil, até onde eu via, era uma religião que sempre andou de mãos dadas com a vida cotidiana das pessoas. Não era um problema ser católico e fazer aquilo que o evangélico considerava pecado, né? Tipo, beber e ir pra uma festa. Quando o evangélico começou a pregar o lance da prosperidade, isso atraiu pra igreja evangélica aquelas pessoas que queriam esse tipo de discurso. Porque, gente, é lindo demais, né? Olha só, você é de Deus e pode ser rico? Isso não acontecia assim, né? Então, isso atraiu. E, hoje em dia, o discurso ele ainda é mais doido, que é, você pode ficar rico e o discurso das igrejas é funcionários obedeçam aos seus patrões. É o discurso que tem se ouvido. Então, amigo, ele é um ambiente perfeito. Então, falar que nós erramos, nós como pessoas, eu discordo. Eu acho que a igreja evangélica no Brasil, com seus líderes, eles deram a volta por cima. Em 1980,
Pela primeira vez, eles realizam uma sabatina com candidatos presidenciais, uma Religious Roundtable. O cara não comparece, porque sabe que ia ser hostilizado. O Reagan vai. A partir desse momento, os evangélicos americanos ingressam na política de maneira decisiva. E claro, né, porra, os políticos entenderam que a igreja é um excelente celeiro eleitoral, né? Olha aí, eu lembro que eu gostava de uma menina crente na escola que não tinha nem TV em casa, meados de 2008. Isso era comum também. Os meus vizinhos que eram crentes, que a gente depois virou grandes amigos, eles já tinham TV, mas a TV basicamente ficava na Record. Porque a Record era o dito cujo canal de um crente, né? O canal da igreja Assembleia de Deus, ou da Universal, né? Eu achava engraçado, é que eles, na época, eles condenavam as novelas da Globo, né? Tipo assim, ai, novela da Globo, Ave Maria, mas eles iam da Record. Eu ficava, oxe, é novela também? Donald Trump não seria possível sem esse movimento que começou com Ronald Reagan. Desenvolveu-se, então, a teologia do domínio, que em inglês é Dominion Theology, igual. O que é a teologia do domínio? Então, é a tentativa de imposição progressiva e paulatina de uma ordem teonomista. Não é uma revolução, não é um evento traumático, é um evento progressivo, passo a passo. É preciso dominar 7 áreas da vida nacional: educação, política, cultura, entretenimento, de maneira a ter uma presença cada vez cristã, cada vez maior. Até que, no momento, há um autor, então, que é fundamental, que eu estou trazendo para o Brasil, as pessoas não conheciam no Brasil, chamado Gary North, É sempre que americano, teorizou, né? essa ideia. Então, é que no momento ele diz, Aqui, ó, bom comentário do Thiago aqui, ó. O foda choco é que os crentes sempre se sentiram melhores que os demais. Na minha experiência pessoal, isso é verdade, tá? Os primeiros contatos que eu tive com o crente, eles sempre se sentiram superiores. Principalmente porque eles já falavam, isso eu era criança, eles já falavam que eles iam pro céu e o resto não ia. Eu lembro que foi um choque pra mim, porque eu fiquei, oxi, como assim? Depois eu fui estudar, eu fui entender por quê. Mas esse pique de superioridade já rolava. Pelo menos nos que eu tinha contato, tá? Nos que eu tive contato. o que nós queremos mesmo é uma ordem teocrática. A ideia de que existe uma separação necessária entre igreja e Estado é uma ideia falsa. E a New Christian Right, a nova direita cristã, que é a ultradireita, precisa combater essa ideia. Nós precisamos entrar no Estado, nós precisamos mudar o Estado, nós precisamos impor leis cristãs. Ele diz isso claramente no ensaio Manifesto de 1982, em que ele reflete sobre a mudança dos evangélicos americanos. Ele estabelece uma estratégia, é a estratégia do duplo passo, estratégia de dupla caminhada. Como assim? É uma deturpação, e aqui é muito importante, esse movimento não seria possível sem a deturpação deliberada do repertório bíblico. Boa parte de algumas intervenções públicas minhas consiste em revelar da maneira mais clara possível onde está a deturpação. Então, teologia do domínio. Sem isso não existe Nicolas Ferreira, não existe Marco Feliciano, não existe Silas Malafaia, não existe Michele Bolsonaro. E é preciso mostrar a deturpação. Tudo tem como base o versículo 28 do primeiro capítulo do Gênesis. Vocês vão lembrar, no versículo 27, Deus cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, não só o homem. Lá no versículo 27, Deus criou o homem à sua imagem, a mulher e o homem criou a sua imagem e semelhança. Aí vem o versículo 28. Então, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Obrigado. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Muito obrigado. Eu lembro. É exatamente esse discurso era sempre usado nas igrejas, quando eu estava lá, inclusive, para falar que as pessoas tinham que conquistar. Obrigado. Essa é a tradução da Nova Almeida atualizada. Excelente que você tenha escolhido essa tradução. Obrigado, não foi intencional. Não, mas excelente que tenha escolhido essa tradução. A Nova Almeida atualizada é a primeira vez que a Bíblia foi traduzida para o português e foi traduzido por um católico que se converteu ao protestantismo. É a Bíblia de eleição utilizada pelos protestantes, é a Nova Almeida atualizada. É a que eu tenho várias Bíblias, tenho uma Bíblia católica de estudo e tenho uma Bíblia protestante que é esta. Repete, por favor. Agora presta atenção, Felipe, presta atenção. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis... Deus lhes abençoou, o homem e a mulher. Sim. Sejam férteis e multipliquem-se. Um minuto. Primeiro passo. Ou seja, primeiro passo. Você precisa aumentar o número de cristãos na sociedade, de modo a que eles sejam majoritários ou pelo menos significativamente decisivos para um pleito eleitoral. Primeiro passo. Está no Gary North. Continua.
Ok. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre Pronto. os peixes. É isso, teologia do domínio. Então, a teologia do domínio toma o versículo 28 do capítulo 1 do Gênesis e vê nele um projeto político. Qual é o projeto verdade. político? Aproveitando-se da liberdade religiosa assegurada em todas as constituições modernas, todas, crescer. Como? Pregando o evangelho, aumentando o número de cristãos. E veja, tudo Velho Testamento. Não, isso eu vou falar daqui a Isso é pouco disso. tudo primeiro antes de livro da Cristo, Bíblia. cara. Isso é bem Primeiro. importante, Rodolfo, que você falou agora. Eu vou chegar lá. Mas me acompanha para você ver como é que funciona. Aham. Eu vou mostrar como é que isso aconteceu no Brasil. Domínio É tudo no dos livro. peixes. Quando eu comecei a pesquisar, tem momentos que eu não acredito. Eu paro e digo, não, você está errado, não pode... Tá claro? Então, crescer e multiplicar, aumentar o número de cristãos. Na década de 70, os cristãos reunidos não elegiam um prefeito. Então, crescer e multiplicar. Eles assim fizeram. Depois que você cresceu, multiplicou, preencheu a terra e a submeteu, o que vem depois? Em inglês, que é a famosa tradução da King James Bible, diz, and have dominion over. Por isso, dominion theology, teologia do domínio. Depois que você cresceu, multiplicou, Gringo. encheu a terra e a submeteu, você agora pode dominá-la. O que é dominá-la? Conto da Aya, da Margaret Atwood. Ah, vou falar pra vocês. Eu tenho uma teoria aqui, ó, entre nós aqui, chat. Sabe o que eu acho? Assim, eu não tô querendo... Eu realmente não estudei muito sobre o tema teologia do domínio. Eu tenho visto falar nos últimos tempos aí. Mas eu acho que isso é muito mais uma... Como é que chamam isso de retrohistória? Como é que é? Retcon, né? Chamam de retcon. Eu tô achando que isso é muito retcon. Eu acho que é a gente tentando dar nome pra um processo que, entre aspas, foi naturalizado dentro das igrejas evangélicas. De novo, eu não acredito que os caras pararam de falar assim, temos um plano chamado teologia do domínio pra gente como um todo dominar. O que eu vi foi no Brasil, e eu estudei muito, quando eu digo estudar eu vi muitas pregações de grandes líderes brasileiros, de grandes igrejas. Participei de uma igreja dessas descoladas e tal. Então eu vi muitos, eles falarem assim, ó, nesse tom, a gente vai ter nas nossas igrejas aqui agora, as pessoas vão prosperar conosco. Então é daqui de dentro que vai sair os médicos, os juízes e piriri pororó. Tá ligado? Inclusive tem uma grande igreja aí da galáxia que eu vi o líder dela falar isso. Os juízes estarão conosco. Os desembargadores estarão conosco. É essa mesma igreja que eu vi em época de período eleitoral chamar os candidatos da igreja no altar e falar assim, ó, vocês estão vendo aqui esses caras aqui? Vocês têm que votar nesses caras aqui. Então assim, foi se construindo o ambiente em... Querendo ou não, gente, o brasileiro, principalmente, né, a gente é muito espiritualizado, né? Então a igreja se tornou um lugar, a igreja evangélica, né? Um lugar para as pessoas explorarem ou externalizarem seus anseios religiosos no domingo à noite, tocando uma boa música, com uma boa iluminação, onde o cara tá falando sobre vencer e prosperar, e fogueira, e vai ficar rico, e esse cara eventualmente foi ficando rico, né? E ele foi ficando rico e simpático àquela congregação. E aí, a partir do momento que ele se torna simpático àquela congregação... Gente, olha, eu digo e repito, no meu histórico de igreja, eu já vi as figuras mais desprezíveis da sociedade serem completamente se submeterem a pastor, tá ligado? Uns caras, assim, erradíssimos, gente estranhíssima, que chega na igreja e, baseado nessa obediência espiritual e piriri-pororó, ele serve aquela congregação. Ele abre portas para aquela congregação. E aí você acredite em Deus ou não, tá ligado? Eu vi isso acontecer. Você pode agora impor uma ordem teonomista. Vamos ver como é que isso aconteceu no Brasil? Preparados? Sim, claro. 1988, bem exagerei, né? 1988, Constituinte, presença evangélica na política, como resposta ao boato de que a Igreja Católica manobrava para tornar a Igreja Católica oficial e, portanto, excluir os evangélicos. Era um boato absolutamente alucinado? Não. Já tinha isso? A Igreja Rapaz. Católica reagiu, sim, ao crescimento, especialmente da Igreja Universal do Reino de Deus. E houve um momento de conflito real, assim como houve um momento de conflito real entre a Rede Globo e a TV Record. Sim. Isso é verdade, isso rolou mesmo. Agora tem um porém também, né, gente? De novo, não vamos ignorar. As igrejas evangélicas no Brasil, e aí vamos dar o exemplo da Universal, a Igreja da Graça lá do R.R. Soares, esses caras foram pra televisão há quantos anos atrás, bicho? Tá ligado? Os caras foram atrás, mano, mesmo assim, de comprar horário na televisão e de estar lá diariamente expondo os seus pontos de vista. O Edir Macedo mesmo fala isso no livro dele. Ele fala assim, olha que doideira, chat. Eu li o livro do Edir Macedo, hein? Li vários.
ele fala uma coisa que faz sentido. Ele fala assim, antes da Universal, que canal de televisão aberta no Brasil dava tanto horário para uma igreja? Porque, em geral, para pensar, mesmo os horários comprados no final de semana ou na madrugada que todo mundo compra, é 1 hora que a galera compra. O Edir Macedo, ele deu o nó, que foi o seguinte. Ele falou assim, comprei a Record é um canal da igreja, só que o que eu vou fazer? Eu não vou transformar ela em 24 horas de canal da igreja. Eu vou ter ali, durante as 12 horas do dia, normal, novela, Fazenda, tudo e tal. Vou financiar, só que deu meia-noite, 1 hora da manhã, é programação da igreja até às 6. E eu vou pegar esse cara que está sofrendo na madrugada, piriri pororó, com aquela mensagem. Você lembra como começava o programa da Universal na madrugada? O cara falava assim, ó, o narrador, pare de sofrer. Aí pega os caras. E aí era sempre um programa que parece que tá falando sobre cultura geral, né? Então o cara fala assim, assaltos, né, casamento. Ele nunca deixa claro que é igreja. É tipo o começo do House, né? Que é sempre um problemão que depois se revela o cara... Meu amigo, minha amiga, estamos começando aqui um Fala que eu te escuto, pare de sofrer, você vai parar de sofrer agora, eu vou orar por você. Copo em cima da televisão. O famoso copo em cima da TV, chat. Porra, clássico. Que inclusive gerou a demissão... Lá, né? Que quebraram a Santa. Isso, exatamente. Chico Pinheiro saiu da Record com toda essa história aqui pra gente. O maior corte que nós já fizemos. Exatamente. Então, 88, ingresso mais sistemático de parlamentares evangélicos na política. O primeiro parlamentar evangélico a ser eleito como evangélico para defender os evangélicos contra a ameaça da Igreja Católica foi em 1934, na Constituinte de 1934. Aprendi isso graças ao pastor Sérgio Duzilek. Em 88 principia. 2002, eleição do primeiro senador, Marcelo Crivella, mas não só. 2002, verdade, hein? presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Quem foi para o segundo turno e foi derrotado? Governador José Serra. Quem ficou em terceiro lugar? Quem? Não lembro. Um governador que tinha um governo muito popular no seu estado, que muitos consideraram uma loucura abandonar o governo, não completá-lo para tentar depois, já havia reeleição, e que achavam que teria uma votação pífia, porque não era conhecido nacionalmente. Governador do estado do Rio de Janeiro, Antony Garotinho. O Garotinho, que se converteu, tornou-se evangélico, porque foi o primeiro a compreender, de eleição majoritária, compreender a potência do voto evangélico. Ele obteve, de maneira surpreendente, em 2002, no primeiro turno, 10% dos votos. E eu vou falar pra vocês, ó, quando eu tava na igreja, gente, a ideia de um governo, de alguém que se diz cristão, isso é literalmente, não vou nem dizer cristão, tá? Crente. Isso é literalmente o sonho molhado das igrejas no Brasil. Sério mesmo, sem sacanagem, gente. Vocês não sabem o quanto a igreja entra em choque quando existe a possibilidade de, um cara da igreja evangélica vai ser eleito. Ou pelo menos ser candidato. Mano, a galera pira. Isso aí não mudou, tá? Você que é de igreja, você vai confirmar. Foi surpreendente. Tornou-se uma força política nacional. Foi cogitado para ser vice-presidente posteriormente da chapa do Lula. Depois teve problemas de corrupção, acabou o Garotinho. Chegou a ser preso, né? Exatamente, acabou. Curiosamente. 2002. Frente Parlamentar Evangélica tornando-se cada vez mais poderosa. A presença dos políticos evangélicos cada vez mais importante na Câmara e no Senado e ocupando cargos majoritários em todo o Brasil. 2018. O voto evangélico decidiu a eleição. Ao estudo de um demógrafo chamado José Eustáquio Diniz, procura aí, Felipe, está na revista Unicinos, uma revista chamada Humanitas, da Universidade Unicinos, Rio Grande do Sul. Brilhante estudo, brilhante demógrafo, José Eustáquio Diniz. Ele fez um estudo do voto religioso em 2018. Eu posso citar de cabeça, mas eu não vou citar corretamente. Se você abrir esse artigo, tem a tabela, mais ou menos assim. Entre católicos, o Bolsonaro vence com uma margem que não chega a 1 milhão de votos, aproximadamente 500 mil votos, por aí. Entre ateus, agnósticos, seguidores de religiões de matriz africana, o Haddad vence, mais ou menos por uma votação similar. Entre evangélicos, o Haddad obteve, em 2018, quase 10 milhões de votos. Bom, é um bom começo. Mas o Bolsonaro obteve mais de 22 milhões de votos entre os evangélicos. Mais do que o dobro. E
E foi a diferença de votos. A diferença de votos entre Haddad e Bolsonaro dos evangélicos é a diferença que determinou a eleição no segundo turno. Acredito, mas também tem um detalhe que não pode ser esquecido, tá? Porra, o Bolsonaro, goste ou não, ele rodou o Brasil muitos anos antes do lançamento oficial da candidatura. Não é verdade? Isso aí ninguém pode tirar do cara, mano. O Bolsonaro bateu perna, e até hoje bate ainda pra caramba, tá? Agora mesmo ele teve na minha cidade aqui recentemente, porque tem o candidato a prefeito aqui, um dos candidatos é do partido do Bolsonaro, né? Um deputado bolsonarista, e é claro que ele vem ali de carro, na passeatinha e tal. Sim, vocês não podem reclamar, o Bolsonaro bateu perna, tá? Coisa que o Haddad não fez, né? Então, em 2018, o processo chegou ao final. Você leu o versículo 28, capítulo 1 do Gênesis. É isso que está na base da teologia do domínio. Cresceram, se multiplicaram, cresceram e se multiplicaram, frutificaram, dominaram a terra, já podem subjugá-la. Como? Através do domínio. De que forma? Das estruturas políticas do Estado. Como? Mudando as leis. Com que finalidade? Gerar uma sociedade teonomista. Rodolfo, já está acontecendo. Felipe, não é uma distopia do futuro distante. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Nós temos pela primeira vez, nós temos um ministro no Supremo Tribunal Federal, não a primeira vez um evangélico, mas alguém que foi indicado por ser foi isso mesmo. terrivelmente evangélico. Foi isso mesmo. Qual foi a indicação do André Mendonça? Foi baseado em Tá chovendo? Acho que não. notório saber jurídico? Foi porque ele disse o Bolsonaro, tem que ser um terrivelmente evangélico. E o advérbio é revelador. Terrivelmente evangélico. Isto é, isso é bem importante agora. Porque eu pulei. Estou sendo claro? Está sendo muito claro. Isso é bem importante agora. Por que é que o Jimmy Carter não foi apoiado pelos evangélicos? Por quê? Porque o Jimmy Carter, você pode ter muitas críticas a ele, mas o Jimmy Carter era um filantropo internacionalmente reconhecido, um homem bom, um homem reto, íntegro, probo, batista, um evangélico, assim, desde a infância, fidelíssimo à Igreja Batista, realmente um batista histórico. Como é possível que a Igreja Evangélica tenha justamente ultrapassado a ideia de que religião e política devem estar separados para derrotar este homem? Eu sei e posso falar com clareza aqui. Aqui, ó. O exemplo é bíblico, tá? O problema não é só... Jimmy Carter, ele fala, né? Eu acho que o problema, chat, não é só ser evangélico. Tipo assim, não é a solução, na verdade. O problema é que o evangélico no Brasil, que é eleito, ele faz barulho sobre a própria fé. Ele faz muito barulho. Ainda que ele não faça nada, ele faz barulho. E o problema é que o evangélico, que de fato faz coisas úteis para a sociedade, ele faz pouquíssimo barulho. Muito pelo pressuposto da humildade. Só que, mano, eu acho que, politicamente falando, tem o famoso limite. E aí eu vou dar exemplo de Jesus, né? Jesus, quando sentiu que estava sendo ameaçado de morrer, de ser crucificado, ele mandou a pílula. Ele falou assim, vocês querem me matar pelo porquê? Porque eu fiz uma coisa boa? E ele vai dando exemplo. Porque eu fiz um cara andar? Porque eu fiz um morto levantar? Esse tipo de coisa. Eu acho que às vezes falta nos bons evangélicos, que fazem coisas legais, e que são candidatos que não são da extrema-direita, de falarem assim, irmão, quando os caras falam, tu é crente? Sou e faço A, B e C. E aí? De verdade, irmão. Porque o grande problema que a gente tem hoje com essa extrema-direita no Brasil, os candidatos do bolsonarismo, que se dizem evangélicos, é que são evangélicos que não fazem, mano, nada palpável. O que os caras fizeram na política pelas pessoas? Nada, mano. Os caras só falam, os caras só protestam. É fácil também, né? Não faz sentido, não é verdade? Eu li o Gary North, tá lá tudo dito, é a mesma. É a definição de protestante. É exatamente o que dizem os políticos brasileiros, é exatamente o que escreve Nicolas Ferreira no livro 2022. Não precisamos de mais cristãos, precisamos de pessoas que vivam de maneira cristã. Porque o Jimmy Carter, embora do ponto de vista pessoal, na esfera privada, tenha sido o mais evangélico dos presidentes norte-americanos de todos os tempos, como homem público, ele não era batista. Como homem público, ele era norte-americano, isto é, ele não tentou impor uma lei sequer que caminhasse em direção ao ideal evangélico de uma sociedade teonomista. Então diz o Gary North no texto. Até eu posso mandar para vocês, tem em PDF, se as pessoas quiserem, você pode mandar também. Diz o Gary North. São 40 páginas cuja leitura é muito... Você lê as 40 páginas do Gary North, você fecha os olhos e você diz, meu Deus do céu, eu estou escutando Michele Bolsonaro, Nicolas Ferreira. É a fonte. Diz o Gary North, porque nós aprendemos
com a presidência do Carter, que não basta ser cristão, é preciso governar de forma cristã. É a frase do Nicolas Ferreira. O que quer dizer isso? O que fez o Trump. O Trump colocou no Supremo Tribunal Federal 3 juízes conservadores. Teve direito a fazê-lo, era o seu turno, e isso desequilibrou a Suprema Corte americana. Havia um famoso caso nos Estados Unidos, que era o famoso Roe versus Wade. Roe era o pseudônimo de uma mulher em Dallas, no Texas, que era solteira, mãe de 3 filhos, teve mais um filho e queria abortar. E alegou, havia problemas com a gestação. É Roe, R-O-E, versus Wade. E o Wade era o procurador do condado de Dallas, que disse não, aqui no estado do Texas não pode abortar. O caso foi levado à Suprema Corte, e a Suprema Corte deu vitória para Roe, para a mulher, porque dizia que a deliberação do procurador invadia a privacidade dela, que era o direito ao próprio corpo, à própria determinação. E essa determinação Roe versus Wade, porque como a justiça americana não é como a brasileira, que tem 475 artigos, é chamada common law, se baseia nos casos precedentes. Então, nos Estados Unidos, você fala assim, é o caso Roe versus Wade. O segundo nome, geralmente, é o Estado. Aqui é o procurador, Roe é a mulher que tentou fazê-lo. A Suprema Corte, que teve 3 nomes indicados pelo Trump, aboliu a decisão Roe versus Wade. Consequência, os estados voltaram a ter autonomia para decidir os casos específicos. Consequência, os estados que votam no Trump, todos aboliram o aborto. Mesmo por incesto, por estupro. O que é isto? Amigo. Ordem teonomista. Onde está isto? No Conto da Aia, da Margaret Atwood. Vocês já leram? Não. Recomendo demais. É um romance da canadense Margaret Atwood. E aí, eu acho que é onde os evangélicos que não são da extrema-direita podem vencer o debate, que é falar assim, vocês querem isso aqui? Sabe, o famoso passa na cara. Mano, tem que ter o famoso passa na cara. De 1985. E é uma distopia evangélica. Isto é, se passa nos Estados Unidos, e é um momento, na década mais ou menos, meados dos anos 80, em que os evangélicos, que um grupo radical, fundamentalista, toma o poder. Primeira coisa que faz, as mulheres não podem mais trabalhar. As mulheres, literalmente, não podem mais trabalhar. São todas demitidas. Agora tem que depender completamente dos homens e perdem qualquer capacidade de ação no espaço público. E é uma ordem teonomista, teocrática mesmo. O mais impressionante do romance, que nem todo mundo percebe quando lê, é que isso aconteceu como? Foi algo traumático, do nada? Não, foi sendo permitido. Exato, foi sendo permitido. Ações absurdas foram sendo naturalizadas. Por exemplo, começaram a queimar revistas femininas. Queimar em praça pública. Você queima uma revista, você diz, mas são loucos. Daí, em todas as cidades do Brasil, queimam-se revistas. Agora, a loucura é coletiva. Perigo. Loucura coletiva vira realidade objetiva. E, pouco a pouco, quando eles finalmente tomam o poder, ela escreve no romance, não houve tumulto nas ruas. Todos ficaram em casa assistindo televisão. Quando você vai naturalizando o absurdo, naturaliza o absurdo. Isso aconteceu, o governo Bolsonaro é isso, é a naturalização do absurdo atrás do absurdo, que as pessoas nem se indignavam mais. Não, ele é desse jeito mesmo. Não, também não. É isso, As pessoas se indignavam. Esse é um discurso que a galera que tava passando pano pro Bolsonaro dava, pra poder tentar aliviar a própria consciência, mas todo mundo protestava, pô. Esperando o próximo. É isso. Rodolfo, uma barbaridade. Só fala. Exatamente. Quando o ministro do Supremo Tribunal Federal é confirmado na sabatina do Senado, e como celebração, porque é um momento para ser celebrado, como celebração, as pessoas oram, falam em línguas, é um absurdo sendo naturalizado, não é? Absurdo. Agora deixa eu ser claro aqui. É absurdo que as pessoas... muito obrigado. É absurdo que as pessoas orem e falem em línguas? Não. É a fé e todo respeito à fé do outro. Uhum. Mas isso não pode ser transposto para a esfera da política nacional no nível do Supremo Tribunal Federal. Não pode. Sem dúvida. É um absurdo. Não a fé, mas essa naturalização. Verdade. Bom, tá aí, querido chat. Bom papo. Tem
que rende muita conversa, né? Se inscreve no canal, aqui tem vídeo todo dia. E agora com esta cuts, com a imagem de melhor qualidade, hein? Tchau, obrigado.